Muito obrigado. Boa noite. Eu estava começando a achar que hoje à noite, sem luz, né, talvez ia ser um desafio, mas me lembrei de uma vez que eu estava pregando, acho que era recém-formado do seminário, se não me engano, em Jundiaí, uma plantação de igreja, e o salão, deve ter sido um terço disso daqui, e no meio da mensagem veio uma tempestade tão forte, assim, trovão, chuva, começou a pingar dentro da igreja, acabou a luz, e eu assim, e agora? Né? E eu estava pregando justamente sobre a paz de Deus, sabe? A tranquilidade. Falei, gente, o que eu faço agora? Eu lembro que teve um irmão que me emprestou o celular para eu conseguir ler o meu esboço, para conseguir falar alguma coisa. Queridos, esses dias têm sido muito especiais, ontem e hoje, para a nossa família, ou pelo menos a parte está aqui, né? Eu, Dri e o John. Muito obrigado pelo carinho, pelos momentos bem gostosos, os bate-papos, a hospitalidade de vocês. Queremos poder ficar com vocês até amanhã, até terminar tudo, mas precisamos estar lá de volta com os irmãos lá de Atibaia e as responsabilidades amanhã. Mas que Deus continue abençoando essas igrejas tão queridas representadas aqui, e usando vocês e suas famílias. Nesses dias temos conversado sobre que sim, nossa família tem jeito, quando parece que não dá mais jeito. E tem jeito por causa de Jesus. Ontem à noite vimos o estrago que o pecado faz quando eu quero lidar com minha família do meu jeito, na minha autonomia, reinventar o casamento, o lar, conforme a minha imagem, meus desejos, e só leva à destruição. Hoje de manhã vimos que tem jeito com a sabedoria de Jesus. Ele nos deu a sua palavra, que nos orienta. Precisamos buscar e transmitir esta sabedoria para as próximas gerações. E hoje à noite nós vamos olhar um último texto, Mateus 5, 21 a 26. A minha família tem jeito com a reconciliação de Jesus, que Jesus opera em nós. Então abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, bem no meio do Sermão do Monte, e nós vamos trabalhar a partir dali, e vamos ler daqui a pouco. Mateus 5, 21 a 26. Um tempo atrás, um amigo meu da igreja me procurou logo antes do culto, e vou já dizer que ele me deu permissão para contar essa história, embora eu não vou citar o nome dele. E ele estava visivelmente abalado. A gente procurou um lugar ali mais afastado para conversar. E ele compartilhou o que tinha acabado de acontecer naquela tarde de domingo. Ele disse que a sua irmã e o seu cunhado tiveram uma discussão muito feia. E eles estavam no carro e num surto, se não me engano, o cunhado esticou o braço e puxou o volante que a esposa estava dirigindo. Isso causou um acidente e quase matou os dois. Poderia ter causado algo fatal para ambos. A situação do casal tinha ido longe demais. Quando meu amigo ficou sabendo o que o seu cunhado fez com a irmã, ele ficou louco com a insensatez do seu cunhado. O sangue subiu e ali, quando eles se encontraram em frente à sua casa, ele falou tudo o que precisava. Ele tudo que queria para um cara, e ele poderia ter matado a sua irmã. Quase virou caso de polícia. Tinham outros membros da família que seguraram os dois, e o cunhado então, que tinha tido esse surto ali, essa tolice, ele também começou a xingar o meu amigo, e entraram no carro, saiu cantando o pneu. O cara que fez a besteira ainda saiu falando um monte. Inacreditável. Só que ao chegar na igreja, esse meu amigo estava arrasado. E cada minuto que passava,
ele ia se sentindo pior. Só que agora não apenas por aquilo que tinha acontecido com sua irmã, o perigo que ela correu, mas pelas coisas que ele havia falado, como ele reagiu. E não ajudou nada o fato de que enquanto eles estavam tendo aquela discussão em frente à casa, um dos vizinhos estava ali no quintal assistindo, um vizinho não crente, e viu toda aquela cena, o espetáculo. O que fazer? O cunhado estava errado, mas eu não deveria ter agido daquela maneira. Pensa você, quantas vezes você já perdeu o controle em suas reações? Gesticulamos, levantamos a voz, batemos porta, acusamos, machucamos, e a maioria das vezes é dentro de casa, não é? A maioria das vezes é dentro de casa. E claro, sempre nós temos algum motivo que sentimos que estamos... Olha, eu estou corrigindo uma injustiça. Não é por maldade. Essa é a nossa desculpa. Então nós vamos voltar hoje à noite para o Sermão do Monte. E em Mateus, como um todo, Jesus é apresentado como o rei. Ele veio como Messias para salvar seu povo de seus pecados. E Jesus começa a chamar um novo povo para si, os seus seguidores. E ali, aqui quase ainda no começo do livro, ele se senta para ensinar como é o padrão do seu reino. Qual deve ser a atitude daqueles que o seguem? E se resume no arrependimento, humilde e um coração transformado. E Jesus então ele começa a mostrar que toda a lei do Velho Testamento, na verdade, aponta para ele. Jesus veio estabelecer um povo de um padrão de justiça perfeita. Transformação de dentro para fora. Algo que só Jesus pode efetuar em nós. E Jesus, então, vai mostrando alguns exemplos da lei que apontam para o padrão maior dentro do nosso coração. Nós vamos olhar um desses exemplos, o primeiro, nos versículos 21, do capítulo 5, até o versículo 26. E nisso, o que eu quero, o resumo que eu gostaria de fazer... Será que está ligado isso aqui? Não está ligado. Agora está ligado. Ah. O padrão de Jesus demanda reconciliação no lugar de ira e insultos. Nós vamos aplicar isso às nossas famílias, mas tem a ver com tantas áreas e relacionamentos, todos os nossos relacionamentos. O padrão de Jesus demanda reconciliação no lugar de ira e insultos. Nós vamos olhar então primeiro os versículos 21 e 22, vamos investir um pouco mais de tempo nesses, onde Jesus condena a ira e insultos, e depois nós vamos olhar o restante da passagem, mostrando como ele nos chama para a reconciliação. Eu não sei se dá para... Se está um pouco escuro para o fundo, dá para acender essas luzes aqui, para o pessoal acompanhar na Bíblia? É aqui? Muito obrigado. Não, tranquilo. Muito obrigado. Ok, então vamos ler versículos 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Diz assim, Jesus falando. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus começa falando aqui? Que o seu padrão, o padrão de Jesus, condena a ira e os insultos. Jesus começa citando um dos 10 mandamentos. Qual é? Não matarás, o 6º mandamento. Ele falou, vocês ouviram dizer isso. Deus deu esse mandamento para o povo. Não matarás. Essa é a lei. A lei é, se você matar alguém, você merece ser julgado e punido.
Ok? Nada mudou, certo? Isso Deus tinha dado para o seu povo, lá no Monte Sinai, e essa era a lei de Deus. Mas veja o que Jesus fala, ainda no versículo 22. Eu, porém, lhes digo. O eu aqui é enfático. Ele está mostrando que ele tem autoridade sobre a lei. Jesus é a autoridade. Ele estabelece, ele quem deu a lei, porque ele é Deus. Ele estabelece o verdadeiro padrão para a qual a lei apontava. Não é só quem matar literalmente que merece o juízo. Você já teve essa conversa com alguém, né? Ah, não, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca, sabe? Não é aquele papo? Eu estou aí dentro da média. E Jesus fala, A lei dos 10 mandamentos, não matarás, ele estava apontando para uma realidade muito mais profunda, que agora Jesus veio mostrar. Não é só quem matar literalmente, é quem se irar. Olha o que ele diz aí no versículo 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. A palavra julgamento é o mesmo. Quem matar estará sujeito ao julgamento. Ele falou, não, quem apenas se irar contra o seu irmão está sujeito ao julgamento. Ele vai além. Quem insultar o seu irmão estará sujeito ao tribunal, julgamento no tribunal. A palavra aqui para o tribunal é como se ele está se referindo ao Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. É como se falasse, olha, se você insultar seu irmão, já tinha que ir para o STF. Eu sei que isso é bem polêmico hoje em dia, né? Mas ele falando, olha, a primeira instância já vai ser a última instância. De tão grave que é esse pecado. Insultou, já vai direto. Não vai ter nem como apelar, nem como, recorrer. E por fim, a última coisa que ele fala, ainda no 22. E quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aí aperta. Quem chamar de tolo, de insensato, algumas Bíblias traduzem literalmente, chamar de raca, né? Era a palavra naquela época para tolo. Porque Jesus não está falando assim, não. Só não pode chamar de raca, não pode chamar de tolo, não pode chamar de insensato. Mas xingar com outras palavras pode. Entendeu? Essas palavras são mágicas, essas não pode. Não é isso. Representa qualquer palavra de insulto, de maldade, de raiva que sai da tua boca contra teu irmão. Seu idiota, seu burro, você nunca leva jeito. Queridos, o quanto nós humilhamos uns aos outros. E geralmente em casa. Geralmente rebaixando, negando, destruindo a pessoa. Você é sempre assim. Você não leva jeito. Olha, se eu soubesse disso quando eu casei com você. Olha, a gente era muito mais feliz antes de vocês nascerem. Olha, se for desse jeito, vai acabar lá na FEBEM. E a gente vai. Só que, geralmente, quando nós falamos isso, nós temos uma certa justiça própria dentro de nós, falando, não, mas olha o que está fazendo. Mas olha a situação, olha o que fez, olha a injustiça. É uma ira justa, não é? Não existe ira justa. Existe ira justa? Mas Jesus não ficou bravo? Lembra lá no templo? Ele estava bravo? Estava, muito. Ele estava irado. Teve vezes que Jesus ficou irado com a incredulidade. Deus não fica irado? Então existe ira justa? Existe. Né? Jesus não pecou. Existe ira justa. E nós? Podemos ter ira justa? Deus se ira contra o pecado. Existe sim uma ira correta quando olhamos outros sendo oprimido e maltratado. Ficamos justamente indignados, sim, com a rebeldia do mundo contra Deus. Isso é sim
certo. Nós somos de Deus, nós somos da luz. O estrago, a morte, a destruição que o pecado causa nos deixa indignados, irados. Porém, cuidado, não é disso que Jesus está tratando aqui. Ele está aqui falando daquela ira pessoal contra alguém que me maltratou. Eu fui injustiçado, eu fui lesado, meus direitos foram pisados. E aí, qual que é o perigo? Muitas vezes, a gente confunde as duas coisas. A gente precisa tomar cuidado para não usar uma ira justa para mascarar uma ira pessoal. Um ressentimento ou afronta pessoal. E queridos, a gente faz isso direto. A gente acha que está tendo uma ira justa, acha que estamos defendendo, né, o que é certo, a lei de Deus e tal, e na verdade é porque me machucou. Eu estou chateado com o que fizeram comigo. Lembra o que diz lá em Tiago 1,19? Tiago diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para ficar irado. E olha a explicação. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira humana não produz a justiça de Deus. Quando eu quero corrigir as coisas no meu lar, com raiva, achando que aí sim eu vou colocar tudo em ordem, a minha ira não produz a justiça de Deus. É disso que Jesus está falando aqui. Mas talvez de fato você tenha razão. Talvez tenhamos sido injustiçados. Nossa ira não produz a justiça. Volta lá para o texto, versículo 22. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está igualando ficar bravo com um irmão ou insultar um irmão com homicídio. Perceberam? Ele falou, não matarás, que vai para o julgamento. Falou, não é só matar não. Olha, a mesma coisa é quando você já fez isso no seu coração. A sua raiva, ira, você insultou, você já matou, você já cometeu homicídio de coração. Todo o Brasil ficou chocado quando teve aquele massacre na creche em Blumenau, lembram? Homens maldosos, perversos, fizeram uma chacina terrível. Vocês lembram nos próximos dias o que estava correndo no WhatsApp? Né? Quem trabalha na área de segurança certamente teve que lidar com muita coisa. Mas correu rumores pelo Brasil, pelo menos em Atibaia, pegou todo mundo. Não, porque isso é só o primeiro, vai ter um monte de atentados. Lembra disso? Lá na nossa igreja acontece todo mês a reunião do Conselho de Segurança da cidade, com representantes de vários bairros, vizinhanças, e sempre com o comandante da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Civil e assim por diante. Eu lembro a primeira reunião, que acho que foi logo naquela semana, e as pessoas chegando assustadas. O que vai acontecer? Será que vai ter um atirador solto na minha escola? Na creche, no colégio do meu filho? Jesus está dizendo, existe um atirador solto na sua casa. Cuidado. E meu amigo, você é um desses atiradores. Você é um assassino em série. A sua filha demorou para sair do banheiro. Eu não vou chegar atrasado outra vez e levar bronca do meu chefe. Pá! Pai, vocês nunca me deixam vestir o que eu quero. Eu odeio esta família. Pá! Por que você não consegue controlar os gastos no cartão? Estouramos o limite de novo. Pá!
Eu? Você que gasta tudo saindo com seus amigos? Pá! Eu não acredito. De novo, você não tem jeito, é sempre assim. Pá! Quantas pessoas você já matou esta semana? Por trás do homicídio está a ira. É a mesma fonte, o coração. Jesus fala a mesma coisa em Mateus 15, versículos 18 e 19. Texto que a gente precisa lembrar sempre. Quando ele fala, não, olha o que fizeram comigo. Não, olha, foi a influência dos outros. Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexual, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Jesus está apontando, gente, eu nunca matei literalmente alguém, que bom. Mas o que Jesus fala, que a santidade, a pureza dele vai muito além. Quando sobe o sangue, geralmente a língua se solta. Às vezes a gente só fica deixando aquela ira fervendo no seu coração, causando azia, mas é como um vulcão que está prestes a explodir. É uma guerra nuclear em que cada um vai ofendendo um ao outro. E cuidado com as desculpas que a gente inventa. Não, eu falo mesmo. Eu sou direto. Pelo menos eu sou sincero. Eu não guardo nada para mim. Eu ponho para fora mesmo. Não adianta vir com a história de que você é uma pessoa boa, que nunca matou, roubou, etc. Jesus diz, não. Você é um assassino se você se ira contra seus irmãos. Se você ofende outras pessoas. Você não atinge o padrão santo da perfeição de Deus. Eu e você matamos nossos irmãos todos os dias com nossa ira e palavras. Sobrou alguém? Alguém que não é um assassino em série? Apocalipse 21:8 diz que nenhum homicida entrará no céu. Pelo contrário, o seu lugar e o meu é no lago de fogo eterno. Tortura eterna. Você está condenado conforme o padrão que Jesus apresenta de perfeita santidade. Mas nós conhecemos o Evangelho. Jesus foi condenado no nosso lugar, para que pudéssemos entrar no reino dos céus. Isso acontece quando nós reconhecemos a nossa pobreza e cremos em Jesus como nosso único Salvador. Olhamos para Jesus. Olhe para Jesus. Só assim tem jeito para você. Só assim pode começar a obra de transformação do seu coração, de dentro para fora. Só assim tem jeito para a sua família. E quando recebemos imputados a justiça de Jesus, a sua vida em nós, Ele começa a nos capacitar para viver vidas justas, santas, conforme o padrão da palavra de Deus. Ele nos capacita a deixar a ira e as palavras que destroem. Queridos, tantas vezes em discussões a gente só consegue ver dentro da nossa situação específica. Não, peraí, o que eu fiz, o que ela fez. O que eu mereço, o que ela merece. Não, posso até ter errado. Mas assim, foi uma parte. Mas olha o que provocou. Olha o tanto que fez o outro. Não, a minha parte está... Não, eu sei que eu também estou errado, né? Mas, é sempre o mas. O Evangelho nos chama para uma visão mais ampla de quem eu de fato sou diante de Deus. Um pobre pecador necessitado da graça de Deus. E então é aplicar esta visão para os meus relacionamentos. Nós queremos separar. Não, veja bem, eu sou pecador, tal, eu sei, tal, mas justo é justo. É a lei de Deus, a lei dos homens. Não olho mais para a situação em que fui maltratado. Olho a graça de Deus em minha vida.
E aí eu sou livre para demonstrar amor e perdão. E aí isso nos leva para a segunda parte do padrão de Jesus. O padrão de Jesus condena a ira e insultos, mas versículos 23 a 26, o padrão de Jesus demanda a reconciliação. Facilmente lembramos daqueles que nos ofenderam. E difícil a gente lembrar de quem nós ofendemos, não é verdade? Sempre a gente lembra de quem nos machucou e não daqueles que nós machucamos. Então olha o que Jesus vai falar aqui para nós. Primeiro, ele vai falar duas ilustrações, do templo e do tribunal, do irmão e do adversário. Então olha os versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. O contexto aqui dessa ilustração, desse exemplo de Jesus, é da adoração, sacrifício no templo. Lembra? Os judeus pegavam o seu cordeirinho, né, levavam lá para Jerusalém. Vocês moravam lá na Galileia, lá no norte, levava vários dias para chegar lá com o seu cordeirinho e chegar lá. E Jesus está falando, olha, você fez toda essa viagem, chegou lá, está na hora de fazer o sacrifício. E lembrou que tem alguém, um irmão seu que tem algo contra você. Volta, resolve, depois vem de novo e oferece. Agora pensa a trabalheira disso. E você viu que Jesus não deixa brecha, né? Alguém já, um espertinho, podia falar assim, não, puxa, esse ano não vou poder ofertar, eu estou com problema com meu irmão. O ano que vem, esse ano também não. E ele, né, vai embolsando tudo sempre. Ele fala, não, você vai deixar a sua oferta lá diante do altar. Segura lá, amarra ele lá, sei lá como eles iam fazer. Volta, resolve e vem de novo. A reconciliação custa caro. Leva tempo. Leva esforço. E note uma coisa no texto. Não é que eu tenho algo contra alguém. Alguém tem algo contra mim. Alguém está chateado comigo. Não, se ele tem problema comigo, é ele que venha falar comigo. É assim que a gente faz muitas vezes, né? Eu estou tranquilo, eu estou na minha. O problema é dele, ele que venha falar comigo. Não, eu vou lá tomar o primeiro passo para resolver a situação. Como isso é difícil. Percebe? Deus não se agrada da sua adoração e oferta se você está vivendo brigado com seus irmãos. Na família é a mesma coisa. Imagine um aniversário de um vovô, o seu avô. Junta toda a família, primos, tios, tias, sobrinhos, todo aquele pessoal vai fazer a celebração, as crianças fazem um desenho para o vovô, ou as famílias trazem um presente, fazem um grande churrasco, sei lá, as mulheres preparando aquela comida especial. E aí, naquela festa, tem dois irmãos que estão há anos sem se conversar, sem se falar. E aí chega ali na hora, tem que ir, né? E aí assim, aquele constrangimento, todo mundo aquele sorriso meio amarelo, chega lá, e os dois vêm para dar um presente pro pai, pro avô. E eles sabem que eles estão brigados. Qual alegria ele vai ter de receber esses presentes? Nenhum. Seu coração vai estar rasgado, partido. Gente, eu não quero isso. Sabe o que eu queria? Que a nossa família estivesse em comunhão, unido. Vocês se resolvessem. É isso que Jesus está mostrando. Nós somos uma família em Cristo. E quando tem um problema, Deus está falando, gente, para um pouquinho o louvor, para um pouquinho, vai lá resolver, e aí venham, para que seja uma adoração unida na grande família, nos nossos cultos de festa, de gratidão, de adoração a Deus, quando celebramos a ceia do Senhor, expressando nossa união com Cristo e uns com os outros. Senão nosso culto se torna um ritual vazio. Quantas vezes, né? Famílias brigam em casa, se preparando para o culto e chegam lá na igreja de mãos dadas sorrindo assim, né? Não resolveu.
Segunda ilustração. Contexto de um tribunal, versículos 25 e 26. Acompanhe na sua Bíblia. Entrem em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Está falando de um contexto de um tribunal, de um problema. Alguém tem uma dívida com outro e naquela época, se tinha uma dívida que não era paga, a pessoa era presa e ele ficava mais difícil ainda pagar a dívida e ficava preso até pagar. Bem complicado. Mas note aqui, ele mudou o termo. Até agora ele está falando de um problema com quem? Qual o texto? Como que ele usa no texto? Com o irmão. E agora, qual que é o termo que ele usa? Adversário. Olha o que acontece se deixar fermentar. Problemas não resolvidos vão se tornar pior, e aquilo não é, a gente nem pensa mais nele como irmão, mas como meu inimigo. A pessoa que assim quer me pegar, quer acabar comigo. E o ponto aqui dessa ilustração é: vai resolver o mais rápido possível a ofensa com seu irmão. A ira estraga, corrói. A situação vai piorar e chega um ponto que as consequências serão muito graves. E aqui na situação que a pessoa estava errada e ela teria que realmente pagar. Lembra que Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Oh, chegou a chuva, graças a Deus. Né? Apachar essa poeira e fumaça aí. Muito bom. Agora, cuidado com isso. Cuidado quando a gente usa: não se põe o sol sobre a vossa ira. É um princípio bíblico, resolva o mais rápido possível. Mas tem gente que tem feito terrorismo com esse versículo. Né? Segurando, não deixando a esposa dormir. A Bíblia manda que a gente tem que resolver hoje. Hoje. A gente não tem mais cabeça, a gente está 3 horas discutindo. Não pode. Às vezes vai machucando. O ponto é: não deixe isso acumular. Não deixe varrer debaixo do tapete. Não vá debaixo do tapete. Aquilo vai acumulando. Não deixe que cada tijolinho de discussão vira uma muralha entre vocês. Resolva imediatamente, logo, hoje ainda, se for possível. Porque o que acontece? A gente não resolve, a gente só... Não, deixa quieto. Deixa quieto é a frase favorita, né? Deixa quieto. Não dá nada. Só que na próxima discussão, aquilo volta como coringa. Mas você sempre faz assim. O seu jeito é fazer isso. Sabe por quê? Porque lembra aquela vez, 30 anos atrás? Né? Queridos, Deus nos chama para reconciliar. Tomar iniciativa. Cuidado com a indiferença. Olha, eu não ligo se machuquei ou não. Cuidado com a guerra fria. Lembra, nós temos dois tipos de guerra com nossa ira. A guerra nuclear, que o cara que é explosivo e fala tudo mesmo. E a guerra fria, a pessoa que não fala nada, mas olha para você com aquele raio laser. Né? Cuidado com a reação passiva, mas não resolvida. Olha, e as desculpas do outro era: eu falo mesmo porque eu sou sincero. A desculpa desse é: não, eu não falei nada. Eu fico quieto, eu fico na minha. Não me afeta. Ou às vezes até manda recado: avisa seu pai, né? Que o que ele está fazendo, e aí vai dando essas voltas. Mas dá um gelo, não fala mais. Rompeu, morreu para mim. Mesmo que não foi a sua culpa, você deve tomar a iniciativa para se reconciliar com o outro. Vou esperar a outra pessoa me procurar porque eu não fiz nada. Não. A atitude é de desejar a reconciliação por causa do Evangelho. Em Cristo somos irmãos e não deve haver rixas entre nós.
Muitas vezes nós valorizamos de novo mais a nossa justiça própria. Eu estou certo, ela está errada. Do que a humildade e misericórdia da reconciliação. Marque uma conversa. Liga para ela. Evite resolver por WhatsApp. WhatsApp não dá certo não. Tá bom? É presencial. Se precisa ligar, liga. Mas é presencial. Mas, queridos, eu sei que às vezes acontece, e talvez alguém aqui já tentou procurar, tentou resolver, conversou, tentou consertar, mas nada mudou. Talvez a pessoa não quis te receber. Talvez na hora a pessoa falou que estava tudo resolvido, mas depois não olha mais na sua cara. O que você faz? Romanos 12, 17 a 19, nos dá uma dica. Romanos 12, 17 a 19, nos orienta. Ele diz assim, Romanos 12, 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu creio que nessas situações você realmente tentou reconciliar, fez de tudo, tomou a iniciativa, foi lá e não teve o êxito que gostaria. Eu creio que você pode e deve ficar em paz. Ore pela outra pessoa, trate ela com amor e carinho, sempre esteja disposto para tratar o assunto, mas você não precisa ficar refém dela, pendurado na porta dela, esperando ela aparecer para você conversar. Existem pessoas que simplesmente não querem tratar o assunto. Ponha na mão de Deus, Ele é o justo juiz. Mas cuidado com as desculpas. Você precisa procurar, não pode fugir. Trate as pendências. O padrão de Jesus demanda reconciliação no lugar de ira e insultos. Lembra a história do meu amigo? A briga com seu cunhado? Na frente. Aquela semana seguinte ele ficou muito incomodado com, mesmo que o cunhado estava errado, as palavras erradas e iradas que ele falou. E certo dia então ele ligou para o seu cunhado e falou, eu preciso pedir perdão para você, eu não deveria ter falado daquele jeito, por mais que não foi certo o que você fez, eu não tinha que te responder. E para sua surpresa, o seu cunhado também pediu perdão. Reconheceu o que ele estava fazendo, como ele tinha tratado a sua esposa, e eles marcaram de se encontrar. O cunhado foi então de novo para a casa do meu amigo, e chegou lá, ele recebeu ali na porta do carro, deram um abraço e se reconciliaram. Quem estava do lado, no jardim do lado, assistindo tudo de novo? O tal vizinho, né, que não estava entendendo nada. Peraí, não era vocês dois que estavam aqui quase pegando, quase no soco semana passada? A gente quase chamou a polícia? Eu não estou entendendo mais nada. E surgiu uma oportunidade de mostrar o amor que o Evangelho nos mostra e nos dá. Da reconciliação com Cristo e uns com os outros. Queridos, esse texto de Mateus 5 é fácil de entender, mas muito difícil, eu diria impossível, em nós mesmos de aplicar. Queremos nos eximir do que Jesus está fazendo. Queremos baixar o padrão. É só eu não xingar ninguém. Nós não podemos fazer isso. Jesus está apontando o dedo ao seu coração e falando que você merece ser julgado. Eu mereço ser julgado. Nós quebramos a lei de Deus. E é por isso, de novo, que você e eu precisamos de Jesus, quem veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é o único que cumpriu perfeitamente o padrão santo de Deus. Ele é o único que tem direito de entrar no reino dos céus pela sua própria justiça. É por isso que nós lemos o Sermão do Monte. Precisamos começar com as bem-aventuranças, como Jesus começa. Bem-aventurados os pobres de espírito, que reconhecem a sua necessidade de Jesus.
E é muito interessante o que acontece logo depois do Sermão do Monte. Vira na sua Bíblia lá, o Sermão do Monte vai até o capítulo 7, em Mateus. E Jesus colocando o padrão lá no alto. E aí? Quem consegue? Mas quando termina e começa o capítulo 8, a próxima história, e gente, essas histórias estão em sequência de propósito, é sobre alguém impuro, um leproso, que ele chega diante de Jesus, 8:2, e fala: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. Esse deve ser o clamor do nosso coração, ao ver o padrão de Jesus, e vendo a necessidade da minha família, que não tem jeito, a gente se destrói o tempo todo, nossas palavras e nossa ira. Senhor, se queres, pode nos purificar. Porque Jesus veio para salvar e purificar pecadores como nós. O capítulo seguinte, Mateus 9, 12 e 13, Jesus fala assim, depois de chamar Mateus, um pecador, ele fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Quanto mais nós nos justificamos, mais nós nos afastamos da graça e misericórdia de Deus. Quando caímos em si, em que percebemos o quanto eu preciso da graça dele para reconstruir a minha vida, minha família, redimir, reconciliar, ele derrama a sua graça sobre nós. Ele começa a transformar nosso coração para que você deixe a ira e se reconcilie. É a falta de vivermos o Evangelho em nossos relacionamentos. É por isso que muitas famílias estão sendo destruídas. Irmãos que não se falam por causa de uma discussão no passado. Casais que nunca resolveram suas diferenças, colocando um band-aid em cima dos problemas, para ficar cada um na sua, mas depois trazendo tudo à tona de novo. Pais, especialmente nós homens, às vezes nós criamos uma cultura de ira justa em casa. Achamos que conseguimos dosar com a voz levantada, ou dar aquele susto medinho para colocar os filhos ou a esposa na linha. E nos achamos com uma ira justa, mas não é. E destruímos aqueles que Deus colocou em nossa responsabilidade. Tratamos a ira como se fosse uma ferramenta útil na oficina de pai. Porque funciona. Eu já falei, preciso falar de novo. Eu falho nisso. Eu preciso dessa mesma graça. Se você é um pecador no meio de pecadores como eu, é quase certo que você tem alguém com quem você precisa se reconciliar essa noite. Como você vai fazer? Qual vai ser o primeiro passo? O padrão de Jesus demanda reconciliação no lugar de ira e insultos. Mas Ele nos salvou e nos capacita para fazer justamente isso. Clame a Jesus para que Ele vive a sua justiça através de você, para se reconciliar. Para que com Jesus no centro, nossas famílias sejam restauradas. Porque com Jesus, e só com Jesus, tem jeito para nossas famílias. Vamos orar. Senhor, eu te louvo por esses momentos tão especiais. Pela tua graça, pela tua grande glória, pela perfeição do teu padrão. Mas, Pai, nós confessamos como somos distantes desse coração. Como deixamos um rastro de pessoas machucadas atrás de nós. Indiferentes com os relacionamentos quebrados. Senhor, amoleça nossos corações. E os corações de cada um em nossa família. Faça... E a tua vida, graça e misericórdia, para com humildade, prontos para ouvir
transforme as nossas famílias. Porque o Senhor é poderoso para nos transformar e restaurar os lares mais destruídos pelo poder do Teu Evangelho. Nos dê paciência, graça e comece a obra em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês.